Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta. Eu quero deixar uma palavra que está registrada na Bíblia, no livro de 1 de Pedro, no capítulo 4, e o versículo de número 7. Somente esse verso para a nossa meditação, que diz assim: está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Presta atenção. Portanto está próximo o fim de todas as coisas, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. No meu vídeo anterior, irmão, eu falei sobre o final dos tempos, e eu quero falar aqui também, enriquecer mais. Vou falar do final dos tempos, mas com uns acréscimos de algumas coisas que eu não resumi no vídeo anterior que eu fiz. Entendeu? Então, nós sabemos que nós estamos no fim de todas as coisas. E eu tenho falado em alguns vídeos meus sobre a organização do mundo para os dias finais da era da humanidade na Terra. Quando eu falo nos dias finais, eu não estou falando lá do final do milênio, eu estou falando do final da era da igreja, que terminará no final da grande tribulação. Na era desta época que vai acontecer a ascensão do anticristo, vai acontecer a ressurreição dos mortos no final da grande tribulação, transformação dos corpos vivos, das pessoas que estão vivas, e julgamento das nações, e depois entrada do milênio, prisão de Satanás e o reino de 1000 anos de Cristo. Mas na verdade, dessa era que estamos vivendo, nós estamos terminando já o segundo dia profético da era da igreja, que simboliza 2000 anos. Nós estamos já no termo CI e sabemos que o Senhor Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Eu quero que você fique até o final desse vídeo para você entender o que eu estou querendo dizer. Eu entendo que cada reuniões, cada ajuntamento de países se unindo. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil, Rússia e Índia, China e África do Sul, Emirados Árabes, Egito, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Etiópia e Indonésia e Irã. Esses países hoje fazem parte dos BRICS. Os BRICS, eles são compostos desses países que eu disse: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Esse já faz parte. Só que tem mais 19 países que estão querendo entrar nos BRICS, inclusive o México e alguns outros países. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu sempre bato aqui quase na mesma tecla, falando nos meus vídeos sobre o fim de todas as coisas. E eu tenho notado que eu tenho falado em alguns vídeos meus sobre a ONU, que eu acredito que seja a 7ª cabeça da besta, mas ela, para ser a 7ª cabeça da besta, ela vai ter que ter uma união nos BRICS. Os Estados Unidos não estão nos BRICS. E
que eu quero dizer com isso? É que eu acredito que a sétima cabeça da besta ela vai surgir dos BRICS. Eu acredito que vai surgir dos BRICS. No meio desses países, todos os BRICS unidos, as maiores potências que vão formar a sétima cabeça da besta. Então, eu acredito que nós estamos no final de todas as coisas. E nós vemos que fala, e já está próximo o fim. Está próximo, irmão, muito próximo. Eu tenho falado que está muito próximo, porque nós estamos vendo desenroladas profecias se cumprindo aceleradamente para o tempo do fim. Nós sabemos que tem esse rumor todo, os Estados Unidos se levantou com essa coisa do tarifaço, essas coisas todas que ele está fazendo no mundo. Mas ele está encontrando muita resistência e eu acredito que o Trump ele não vai ser vitorioso nessa batalha, porque eu acredito que os Estados Unidos vai cair, porque segundo o livro de Esdras, ele é a águia de 3 cabeças e ele é a cabeça do meio. A águia de 3 cabeças, ele é a cabeça do meio. E ele vai cair. Por que ele precisa cair? Eu disse no outro vídeo anterior que os Estados Unidos ele é o guardião de Israel. E agora alguém pode perguntar para mim, mas o que tem a ver isso? Deus usou os Estados Unidos para proteger Israel durante um tempo, mas ele não vai proteger o tempo todo. Eu desejo mal para Israel? Não. Eu oro por Israel. Israel é os nossos ancestrais. Israel foi formado de Abraão para cá. Israel é o povo de Deus. Só que o verdadeiro Israel está esparramado no mundo inteiro. É a igreja do Senhor. O Israel de Deus é o povo do Senhor. Está no mundo inteiro. Está misturado com as nações. O Israel hoje, literal, ele está numa situação um pouco degradável espiritualmente. Ele acha que ele tem que se defender só na base da guerra e das batalhas sangrentas. E segundo a palavra de Deus, não é por aí. Porque Israel, quando ele se convertia, quando ele estava na presença de Deus, ele não precisava de guerrear, porque Deus guerreava as guerras deles, e eles não guerreavam. É tanto que na época de Davi, na época de Salomão, houve 40 anos de paz em Israel, sem guerra, entendeu? E foi um reino de paz, não teve muita batalha, não teve muitas guerras, não teve muito sangue derramado. Por quê? Porque eles estavam em obediência. Quando eles oravam a Deus, buscavam a Deus, se humilhavam na presença de Deus, Deus cuidava deles, não precisava de guerra. Mas hoje eles acham que tem que vencer as guerras somente brigando. Então, na verdade, Israel não tem diferença nenhuma das outras nações hoje nos dias atuais. Não tem diferença nenhuma. Para começar, eles têm um grande erro, a maioria deles, do Israel lá como país hoje, onde estão os judeus, né? Junto com alguns israelitas que voltaram, israelitas dispersos, tem muitos israelitas lá, mas tem muita gente que faz parte da igreja lá em Israel, mas a maioria dos judeus tradicionais, dos judeus ortodoxos, aqueles judeus, eles não acreditam no Messias, não acreditam, digo melhor, em Jesus como Messias. Eles esperam o Messias até hoje. É tanto que quando o anticristo se levantar, agora nessa reta final, eles vão fazer aliança com o anticristo, porque a Bíblia diz que eles vão fazer aliança com a morte e com o inferno. E nós vemos que essa palavra, ela é muito boa para nós meditar, porque a palavra é muito clara, sede
e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Quem é o povo que ora de verdade, irmão? É o Israel de Deus. Quem é o povo que ora de verdade? É o povo de Deus, é a igreja do Senhor. É o povo que acreditaram no Filho de Deus quando foi enviado aqui no mundo em carne. A Bíblia diz que aquele que crê que Jesus veio em carne, esse é Filho de Deus. E aqueles que não creem que Jesus é o Filho de Deus, ele está fora do plano de salvação de Deus. A não ser que se converta, se humilha, pede perdão dos pecados, e aí Deus entra com compaixão e misericórdia, perdoa os pecados dessa pessoa e ele se torna um membro da família de Deus, do povo de Deus, que vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Por que eu falei um pouco sobre a ONU? E eu tenho notado que a ONU enfraqueceu muito. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos tem causado um sério problema para a nação e está prejudicando a sua própria nação. E provavelmente os Estados Unidos precisa cair. Eu disse que eles são o guardião de Israel lá. O Israel terreno lá como país, como nação, eles protegem Israel. Só que acontece que existem profecias na Bíblia, vários profetas têm falado, têm profetizado sobre isso, que Deus vai trazer as nações, os exércitos do mundo contra Israel lá no Vale de Megido, no Vale de Armagedon, para a batalha final. E para acontecer isso, os Estados Unidos precisa cair, ele precisa enfraquecer. E dá para a gente entender que agora esses países que estão unidos, se unindo, que eu já disse aqui os países que formam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Egito, e Etiópia, Indonésia e Irã. Esses países já faz parte do BRICS. E tem mais 19 países querendo entrar no BRICS. E quando esses países vão se unir, e eu acredito que desses países agora que vão dominar o mundo, porque os BRICS já estão praticamente dominando o mundo, e eles vão dominar o mundo, entendeu? Daí é que eu acredito que vai acontecer o que tem que acontecer nessa reta final. Estados Unidos cai financeiramente, economicamente, e aí esses países se fortalecem, mas a maioria desses países que está formando os BRICS, eles não são amigos de Israel, não são amigos de Israel. Aí tem gente que confunde essa palavra, e a Bíblia é muito clara em dizer, digo melhor, aqueles que amam Israel, aqueles que oram por Israel, ele é abençoado. Mas o Israel aqui não é só o Israel como país, é o Israel como povo de Deus. Tem que orar principalmente pelo povo de Deus que estão empenhados no evangelho do reino, que estão levando a palavra de Deus para as almas que precisam ouvir a palavra do Senhor. E esse povo, a gente precisa orar diuturnamente por eles. Mas também Israel como país, porque nós sabemos que lá em Israel como país é onde Jesus vai reinar no Monte Sião durante 1000 anos, no reino milenial. Mas os Estados Unidos comandando o mundo, hoje não tem como acontecer essa batalha final, porque ele vai impedir. Então por isso ele precisa cair. Agora, eu não estou dizendo que só porque eu acho que eles precisam cair. Eu estou falando à luz das profecias. A Bíblia fala, os profetas profetizaram que a cabeça do meio da águia de 3 cabeças vai cair. E essa cabeça do meio hoje é os Estados Unidos. E ele precisa cair.
ele vai sumir do protagonismo internacional. Essa é a grande verdade. Porque nós vemos que outros países estão surgindo com muita força, com muito poder, e cada dia mais estão se fortalecendo no sistema globalizado, do livre comércio globalizado. E o Brasil, como líder dos BRICS hoje, ele está fazendo um grande trabalho para isso. É uma coisa, se a gente for olhar pelo lado emocional, né? Alguém que não entende pode até dizer assim, mas se os Estados Unidos protegem Israel, por que ele precisa cair e tal e tal? É porque o povo precisa saber que o tempo do fim está próximo e as profecias têm que se cumprir, as engrenagens elas têm que se unir para poder acontecer o que vai acontecer, porque é Deus mesmo que vai levar as nações contra Israel. E agora vocês prestem atenção que aqui está, nesse povo que estão nos BRICS hoje, nós vemos que está o Brasil hoje, que é como líder, nós vemos que está a Rússia, a Índia, a China, esses países, nenhum deles olha Israel com bons olhos. África do Sul, a Arábia Saudita e Egito são inimigos de Israel, mas eles estão entrando no BRICS. Emirados Árabes Unidos piorou. A Etiópia e Indonésia e Irã. O Irã é o inimigo número 1 de Israel. Então precisa essa união de países para poder acontecer a batalha final, que é a batalha de Armagedon. Aqui não foi citado a Turquia, mas a Turquia ela vai se levantar com muito poder. Com certeza os Estados Unidos financeiramente cairá e a Turquia se levantará com muita força, com muito poder. Por quê? Porque da região do Oriente Médio, de uma cidade chamada Mussum, no antigo Iraque, que hoje é a Síria atual, essa é a região do anticristo, do homem do pecado, da besta da terra que vai se levantar. E ele vai se levantar lá, no Iraque, no antigo Iraque, que é a Síria atual hoje, da região de Mussum. Ele é de lá, mas só que ele pode não estar lá, mas ele é dessa região. É profetizado que ele é dessa região. E ele vai se levantar e vai governar o mundo durante 3 anos e meio, porque 3 anos e meio, primeiro, os 10 reis, que eu acredito que esses 10 reis, que formam os 10 chifres da besta, vai estar nos BRICS, e esses 10 reis vão passar o poder para o anticristo. E ele vai reinar durante 3 anos e meio, que é onde eu sempre tenho falado da grande tribulação que vai acontecer no mundo. E eu não vejo a grande tribulação como uma coisa só ruim. Eu vejo a grande tribulação como um agir de Deus para recuperar muitas vidas. Porque tem muitas pessoas que vão se converter e não vão aceitar o sinal da besta, nem vão adorar ela com a sua imagem. E vão poder escapar com vida, ou muitos que vão morrer, mas vão morrer com Cristo e vão ressuscitar e vão herdar a vida eterna. Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito eterno do Senhor Jeová continue falando contigo em nome do Senhor. Se inscreva no canal da Bíblia, dá o seu like.